Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Giovanni, sou professor de língua portuguesa e essa aula ela foi organizada pelo professor Bruno Batista, também professor de língua portuguesa. Nós somos da Secretaria de Educação e o objetivo dessa aula é nós trabalharmos com um tema específico relacionado a um gênero textual, que é exatamente nós trabalharmos com o formulário. E esta aula é voltada para o primeiro segmento da EJA. Mas, professor, o que é primeiro segmento da EJA? É exatamente aquele segmento referente aos estudantes que estão matriculados do primeiro até o quarto ano do ensino fundamental, ou seja, esses anos iniciais do ensino fundamental. Então, esta aula é voltada para esses estudantes do primeiro segmento. E o objetivo é que vocês verifiquem como é o preenchimento de formulários, sejam formulários físicos, né, aqueles de papel, sejam formulários virtuais, que são aqueles que você preenche quando acessa alguma página da internet, seja pelo computador, seja pelo seu próprio celular. Então, o objetivo dessa aula é exatamente qual? Que vocês observem, né, os modelos de formulários padrões e compreendam sua diagramação e seu vocabulário. Mas qual o vocabulário? É exatamente a data de nascimento, o sexo, o estado civil, nacionalidade, aquelas informações que vocês vão inserir nesses formulários. E nós temos também como objetivo específico dessa aula ler e preencher os formulários simples do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Pois bem, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, para que a gente possa nos ambientalizar em relação ao tema que é o formulário. Então, primeira perguntinha: já pediram a você que preenchesse um formulário, seja físico ou virtual? Né? Alguém já solicitou que você fizesse o preenchimento desse tipo de texto? Bem, quais são os dados que geralmente são solicitados em um formulário? O que geralmente é solicitado para vocês? E, por último, em que tipo de situações do cotidiano o preenchimento de um formulário pode ser importante? Então, a gente preenche o formulário com um objetivo. Que objetivo é esse? No caso, pessoal, para que a gente possa perceber a importância do formulário, nós temos que, né, verificar algumas informações importantes. Primeiro, vocês estão vendo aqui um formulário padrão, entendeu? Em que você tem que preencher essas informações e, no caso, esse formulário ele pode ser físico, como eu já falei para vocês, ou ele pode ser virtual, quando ele está contido em uma página da internet. E você tem nesse formulário os campos preenchíveis. O que são campos preenchíveis? São aqueles campos que você vai colocar nome, e-mail, endereço, cidade. Depende muito do tipo de formulário que está sendo solicitado para que vocês possam preencher. E também é importante determinar que esses formulários facilitam bastante a organização das informações. Ou seja, quem criou o formulário tem acesso aos dados coletados de uma maneira muito mais simples, né? Mais rápida e fácil. Então, quando você preenche um formulário físico, então as informações elas são entregues para uma pessoa e ela faz a coleta dos dados. Quando o formulário ele é virtual, essas informações elas são compiladas, né, elas são unidas de uma forma mais rápida e são entregues para quem solicitou o formulário também de uma forma muito mais rápida e organizada. Bem, mas como que a gente faz o preenchimento desse formulário? Então, no caso, né, os campos a serem preenchidos em um formulário vão variar de acordo com o interesse de quem criou o documento, mas quase sempre são dados pessoais. Quais são os dados geralmente que são cobrados? Então você tem o nome completo, né? Você preenche seu nome completo, você coloca a sua data de nascimento, dia, mês e ano, você coloca o seu endereço completo também, o seu RG, que é o Registro Geral, e o CPF, que é o cadastro da pessoa física, né? Que são documentos muito comuns no cotidiano. Você tem a sua profissão, o sexo, né?
o estado civil, se é solteiro, solteira, casado, casada, divorciado ou divorciada, viúvo ou viúva, e tem etc. também, né? E a sua nacionalidade, que é o país em que você nasceu, e a sua naturalidade, que é o estado, cidade ou município em que você nasceu. Bem, esses são os dados mais comuns que são colocados em formulários, tá? E aí nós vamos trabalhar exatamente o nosso exercício, como que a gente vai exercitar o preenchimento de um formulário. E aí, pessoal, a gente tem que entender que o formulário é um gênero textual muito comum do nosso dia a dia. E a gente utiliza esse tipo de texto para diversas situações, como concorrer a uma vaga de emprego, se inscrever em um curso ou uma prova de concurso público, registrar uma reclamação, para cadastrar nossos dados antes de uma consulta médica. Nós temos N funções para um formulário, ou seja, várias funções para um formulário. E aí, é muito importante a gente saber trabalhar com esse tipo de texto. Então, por isso que nós vamos abordar o formulário, né? Vamos preencher um formulário agora destinado a um fim específico. E qual é o fim específico do formulário que nós vamos trabalhar hoje? Bem, vocês devem estar sabendo que está sendo noticiado pelo governo federal um auxílio emergencial para o cidadão. Esse auxílio é de R$ 600. E ele é destinado a quem? A trabalhadores informais, a desempregados e a microempreendedores individuais. Para você saber todas as informações de quem vai receber, para que serve, quanto tempo vai durar esse auxílio, basta você acessar esta página aqui do governo, né, federal. Então, você acessa este endereço eletrônico para que você possa ter todas as informações relacionadas a esse auxílio emergencial referente ao Covid-19, né, ao novo coronavírus. Bem, e aí, pessoal, de acordo com as informações preenchidas, ficou definido, né, que os inscritos no Cadastro Único, o CAD Único do Ministério da Cidadania, até o último dia 20 de março, teriam prioridade para receber o benefício, que será pago durante 3 meses. Mas como que eu, como cidadão, vou saber se eu tenho esse cadastro único, se eu já estou cadastrado? Então, para isso, nós vamos trabalhar o nosso formulário. Então, no caso, para saber se você está ou não no CAD único, será necessário preencher um formulário, que é o documento do tema da nossa aula. Então, para você saber se você tem direito a esse auxílio, você tem que ter esse cadastro preenchido. E para você saber se você tem o CAD único preenchido, quando você acessa a página do CAD único, você tem que colocar algumas informações. Então, este formulário é o tema da nossa aula. Então, no caso, vamos colocar em prática o que nós aprendemos? Então, bem, vamos ver se, para você saber se você está cadastrado nesse CAD único, você precisa preencher um formuláriozinho. Então, como que eu vou saber? Primeiro, você vai acessar esta página aqui, né, meucadunico.cidadania.gov.br, meu CAD único. Então, você coloca estas informações na barra de pesquisa do Google. E aí, vai aparecer o seguinte: quando você insere essas informações aqui, este endereço, na barra de pesquisa, aparecerá a seguinte informação sobre o auxílio emergencial do cidadão. Vai aparecer esta página aqui com esta informação, tá? E aí, para preencher o formulário no próprio site, clique em permanecer na página do meu CAD único. Onde que está essa informação? Logo abaixo dessa imagem aqui, auxílio emergencial. Logo abaixo tem aqui, ó, permanecer na página do meu CAD único. E aí, você vai clicar nessa informação. Ao clicar nessa informação, vai aparecer exatamente esta imagem aqui, que é o formulário que você vai ter que preencher para saber se você está cadastrado ou não.
Bem, e aí basta você preencher o formulário. Para preencher o formulário, você vai colocar primeiro, nesse primeiro campo aqui, o seu nome completo, né? Nome e sobrenome. Depois, no segundo campo, você vai colocar preencher a data do seu nascimento, ou seja, mês do seu aniversário, o ano do seu aniversário, o dia do seu aniversário. Então, você coloca aqui essas informações. Depois, no terceiro espaço, no terceiro campo, você vai colocar o nome completo da sua mãe. Aí, após isso, você vai informar o seu estado e município. No nosso caso, nós vamos colocar, né, DF, Distrito Federal. E logo depois, nesse segundo espaço aqui, né, que está à direita do campo Estado e Município, você vai clicar na única opção que é Brasília. Professor, por que nesse caso, nós temos essa única opção? Bem, porque nós estamos em Brasília e nós temos como único município, né, o Distrito Federal, que é Brasília em si. Se nós morássemos, por exemplo, no Goiás, ao clicar bem aqui Goiás, e aqui iriam aparecer todos os municípios do Goiás, e você iria clicar no município em que você é residente. No nosso caso, o DF, Distrito Federal, aparece um único município, que é Brasília. E aí, depois disso, você vai clicar nesse botãozinho aqui, não sou robô, não sou um robô. Por quê? Nesse espaço, essa verificação é chamada de CAPTCHA. Ela serve para que se tenha uma certeza de que o formulário foi preenchido por um ser humano e não por um robô. Esses robôs, eles são criados às vezes para gerar fraudes. Então, ele não consegue clicar bem aqui. Consequentemente, né, quando você clica, você mostra que você não é um robô utilizado para fazer fraudes. E aí, após isso, você vai clicar em emitir certidão, né, para saber se você está ou não nesse cadastro único. E aí, pessoal, nesse caso, você preencheu o formulário com sucesso. E o que, que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui, né, um formulário preenchido. Então, você tem o nome completo, né, Fulano Brasileiro da Silva, você tem a data de nascimento, você tem o nome da mãe dessa pessoa, né, aqui o estado e município, que é DF, Distrito Federal, e o município, que é Brasília. Então, clica em não sou um robô, clica em emitir certidão, e aí aparece se você está ou não cadastrado no CAD único. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação do nosso tema formulário. Espero que vocês tenham entendido, né, para que serve, e até uma próxima vez.